Reviravolta na busca do Corinthians por um técnico. Tite virou o favorito a assumir o timão, e vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tite e o Corinthians. Há uma reunião marcada nessa segunda-feira entre o técnico e o executivo de futebol do Timão, o Fabinho Soldado. Eu já havia contado para vocês no vídeo desse domingo que a coisa entre Dorival Júnior e Corinthians, que parecia certa na sexta-feira, havia degringolado. E essa reviravolta tem algumas explicações. A primeira delas, o Fabinho foi informado, acabou descobrindo, meio que sem querer, que antes mesmo dele abrir conversas com o Dorival, um aliado importante do presidente Augusto Melo já havia iniciado tratativas com o treinador. O Fabinho ficou bastante revoltado com essa história, informação trazida pelo GE, até porque a autonomia, ele tinha uma promessa do Augusto Melo de contar com autonomia total dentro do departamento de futebol. Além disso, e em paralelo a essa situação, o Tite começou a mandar recados ao Corinthians de que toparia voltar ao clube agora, depois de recusar 4 ofertas alvinegras nos últimos meses. O filho do Tite foi o responsável por fazer essa ponte, avisando para pessoas próximas, conhecidas, que estão no Corinthians hoje, de que ele e o pai topariam abrir mão de um acordo praticamente fechado, verbal, com o clube da Arábia Saudita para julho, para que o retorno ao timão acontecesse por agora. Corinthians, no caso, na pessoa do Fabinho Soldado, foi avisado dessa mudança de postura em relação ao Tite. As conversas estão em andamento e causam enorme otimismo no Parque São Jorge. É possível que ainda durante a segunda-feira possa existir um acordo, até porque o Corinthians gostaria de ter seu novo técnico para o confronto de quinta-feira contra o Racing do Uruguai, jogo válido pela Sul-Americana na Neoquímica Arena. Só para completar, importante lembrar que na avaliação das pessoas do Cifute, o Centro de Inteligência do Corinthians, o Tite casaria mais com o que o clube precisa do que o Dorival Júnior. E o valor é praticamente o mesmo. O Corinthians nem vai gastar mais com o Tite, apesar do nome muito maior dele no Corinthians em relação ao Dorival Júnior. A pedida do Dorival ao Corinthians girava na casa dos 2,5 milhões de reais mensais, valor que também inclui comissão técnica e prêmios. Só para arrematar, Timão que venceu no sábado o Sport por 2-1, tem preparação iniciada nessa segunda-feira, de olho na Sul-Americana. E você, prefere Tite ou Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Luiz Castro no Corinthians. Johnny, há uma questão financeira que complica a vinda do Luiz Castro para o Brasil por agora. O Luiz vai voltar para o Brasil em breve, mas até maio ele ganha 3 milhões de reais por mês. Então, se ele vem agora, ele perde metade de 3 milhões. E ainda... Se ele vem agora, ele perde os 3 milhões de maio e 1,5 milhão desse mês, tá? Quando ele é demitido do Al Nassr, ficou combinado que ele continuaria recebendo o seu salário até o mês de maio, a menos que ele se empregasse antes. Então, a decisão do Luiz Castro de voltar a 1,5 mês do fim do seu contrato lhe tiraria 4,5 milhões de reais. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês topariam voltar para o futebol brasileiro para perder todo esse dinheiro? Difícil, né? Não é uma decisão fácil, com toda a certeza do mundo. Bom, boa noite, Nicola. Alguma novidade do Corinthians sobre treinador? A principal notícia do fim de semana foi contada pelo GE. O Globo Esporte trouxe uma matéria no site afirmando que a negociação com o Dorival travou depois que o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol e o responsável por tocar todas as negociações, foi informado de que um aliado do Augusto Melo, presidente do Corinthians, já havia procurado o Dorival na noite de quarta-feira. Só para fazer uma breve cronologia dos fatos. O Corinthians perde para o Fluminense 2-0 na Neoquímica na quarta, e na noite de quarta, alguém em nome do Augusto, ninguém faria isso do nada, mas alguém da diretoria em nome do Augusto liga para o Dorival Júnior. Na quinta-feira, sem saber desse episódio, depois de mandar embora o Ramon Dias, o Fabinho estabelece negociações com o empresário do técnico, Edson Cudê. E a coisa dá uma bela avançada, o Corinthians inclusive se sente confortável para mandar o Ramon Dias embora, imaginando que nas próximas horas anunciaria o Dorival. Pacote caro, vai custar mais de 2,5 milhões de reais, até que o Fabinho é avisado: Fabinho, você tá tocando aí, só que os caras já estavam conversando. O Fabinho, como é que é? Pois é,
E isso causou um mal-estar, o Fabinho ficou bem incomodado, porque faz parte do acordo que ele tem com o Augusto de ter autonomia total nas negociações, é ele quem lidera o departamento de futebol. Isso acabou ficando meio mal explicado, e o Fabinho deu alguns passos para trás em relação à negociação com o Dorival. Para aumentar essa confusão, o que talvez seja até bom na visão de muitos corintianos, o Tite, que no primeiro momento havia afirmado que tinha negociações avançadas com o Al Hilal, começou a mandar recados de que poderia se acertar com o Corinthians, tá? Tite, que no ano passado havia recusado 4 propostas do Timão, havia feito até pouco caso com o Corinthians, ele tem dado sinais de que, olha, se vocês fizerem uma proposta legal, se o projeto for bacana, dá pra gente levar essa história adiante, e é nesse contexto que a gente tá, entre Dorival Júnior e Tite. Sobre Fábio Carille, muita gente especulou, posso garantir que o Carille não está nos planos do Corinthians, tá? Hoje, na Band, o Elia Júnior informou que o clima no Fortaleza não está legal com o Vojvoda. Seria ótimo no Corinthians, na minha opinião. Eu tenho a mesma informação sobre esse clima, mais ou menos pro Zubeldia, pro Vojvoda, essa derrota, acho que piora a situação dele por lá. Mas é importante, deixa eu só ver o nome do Rafael. Rafael, é importante você saber que o Zubeldia tem como grande característica o contra-ataque. É um técnico pouco propositor. Isso eu ouvi de uma pessoa influente do próprio Fortaleza. A pessoa falou, Nicola, é muito bom técnico, a gente gosta demais, ajudou o Fortaleza muito, mas é um cara que tem bastante dificuldade em montar times construtores, que se impõe, que tem mais posse de bola. E o Corinthians joga praticamente sempre dessa maneira, é assim que o torcedor espera. O Corinthians vai receber, por exemplo, o Fortaleza na Neoquímica, não vai poder jogar no contra-ataque, não vai poder jogar esperando para sair no contra-ataque. Então, há essa, para mim, dificuldade, tá bom? O Nicola e o Crespo pode chegar no Timão? Não esquece, Paulão. Os caras estão pensando ou no Dorival ou no Tite, vai ser um ou outro. Nicola, sabe de algo sobre Tite no Corinthians? Thiago, eu posso te contar que a coisa está esquentando. O filho do Tite já mandou recado de que ele toparia. O Pedro Ramiro contou que o Tite andou conversando com organizadas do Corinthians. Até a preocupação do Augusto em contratar o Tite por ser um cara muito associado à renovação e transparência, essa impressão aos pouquinhos ela vai dando lugar a uma outra percepção. O grande ponto vale a pena para o Tite ser contratado pelo Augusto, sabendo que o presidente do Corinthians corre o risco de sofrer um impeachment nos próximos dias? Como o Tite é um cara de costas largas, imagino que qualquer outro presidente que assuma no lugar dele vai mantê-lo, né? Vai garantir a permanência dele. Mas não é uma situação simples, né? Você fechar com um presidente que não se sabe até quando fica, né?